Nessa primeira parte, nós vamos ter uma pequena exposição sobre o tema e eu vou ter um terço, a metade da conferência de tempo para responder os comentários e reações de vocês, né? Então, o nosso objetivo é discutir as relações entre taoísmo e medicina chinesa. E eu tenho esses 3 pontos iniciais, né? A perspectiva que eu trago aqui, a maneira de entender o tema, ela vem no campo acadêmico de um diálogo interdisciplinar entre história, antropologia, os estudos chineses, a própria medicina tradicional e o taoísmo. Do ponto de vista da medicina tradicional e do taoísmo, eu sou também, né, praticante, eu sou culturista, eu sou praticante de práticas corporais taoístas, de meditação, sou discípulo de uma linhagem, né, mas também tem um aspecto acadêmico, e eu vou tentar combinar, chamar para conversar essas diferentes aproximações ao tema, né? Nós vamos precisar, para entender essas relações entre medicina chinesa e taoísmo, definir do que é que nós estamos falando, e depois eu vou explorar brevemente 2 conceitos-chave do pensamento chinês, o conceito de Tao e o conceito de Qi. Bom, primeiro ponto, né, a perspectiva histórica. Quando nós estudamos os conhecimentos tradicionais de culturas exóticas, corremos o risco de pensar que elas são alguma coisa atemporal, homogênea, que não é o caso, né? Esses conhecimentos, tanto da tradição taoísta como da medicina chinesa, eles têm uma historicidade, ou seja, eles vão se transformando ao longo do tempo, de uma história longa, e tem uma diversidade de escolas, né? Nós precisamos entender também, o caso particular, são 2 tradições chinesas, e a China tem uma história longa que tem continuidade civilizacional. O que eu estou chamando aqui de continuidade civilizacional? Se nós comparamos com o caso europeu, né? A Grécia continua a existir até hoje, mas a Grécia da polis não existe mais, né? O Império Romano, que foi a origem do que a gente está vendo hoje como Europa Ocidental, ele também não existe mais. Mas a China tem uma relação de continuidade que vai da sua pré-história até o século XX, pelo menos, né? Uma sucessão de impérios, né? Que, embora tenham feito a cada grande mudança, transição de dinastia, um expurgo de conhecimentos, né? Algumas coisas desaparecem, mas existe uma continuidade realmente milenar. A gente vê um caso parecido também quando estudamos a história da Índia, que nós não vemos quando estudamos a história europeia, né? Por outro lado, quando a gente fala, né, em taoísmo e medicina chinesa hoje, a gente pode pensar em sistemas que são internamente coerentes. Mas, na verdade, essa coerência é o resultado de um processo de síntese, de compressão de símbolos, conhecimentos e escolas bem diversificados, num país grande, num país antigo. E essa interpretação como sistema coerente, ela é decorrente de uma reelaboração que se deu ao longo de muitos séculos. Com relação à perspectiva antropológica, né, que eu vou incluir uma parte da minha formação, eu sou doutor em antropologia, né? Eu vou partir do óbvio, mas esse óbvio ele precisa ser incluído na maneira que a gente olha para o tempo, né? Cada sociedade tem uma organização simbólica complexa, dinâmica e internamente diversificada, que nós chamamos de cultura. Toda descrição homogênea de uma sociedade ou de uma cultura já é uma abstração. Na prática, a coisa é muito mais caótica e dinâmica. E quanto maior a distância cultural do fenômeno que nós queremos conhecer, quanto maior a distância cultural entre o nosso horizonte pessoal e a cultura que queremos entender, maiores são as dificuldades de tradução cultural, de compreensão correta dessas diferenças. Então, isso é uma coisa a se atentar, porque, dependendo como nós olhamos para o fenômeno das tradições chinesas, existe um certo grau de violência epistêmica, digamos assim, né, de imposição das nossas categorias analíticas, do nosso ponto de vista, para um sistema que funciona em outros termos, com outra lógica, outra racionalidade, para ser mais preciso. Bom, ainda dentro desse contexto, né,
Um problema, né, quando nós falamos de conhecimentos chineses, é que automaticamente isso vem associado a uma rubrica, que é a rubrica do Oriente, né? Imagino que a maioria de nós, quando pensa em medicina chinesa ou taoísmo, pensaríamos em medicina oriental, religião oriental, práticas orientais. Bom, tudo bem. Mas qual é o problema disso, né? Essa noção de Oriente é uma ficção geopolítica ocidental, ou seja, é uma certa maneira que a sociedade da Europa Ocidental, a partir da modernidade, foi construindo um certo relato, uma certa narrativa sobre as sociedades asiáticas, uma narrativa um tanto quanto estereotípica, né? Essa narrativa ela serviu para propósitos identitários, né, para definir o Ocidente por oposição ao que seria um Oriente, e serviu também a propósitos coloniais, né, uma certa maneira de entender esses outros que foram sendo conquistados, né, se tornaram áreas de influência colonial. Posteriormente, né, como esse vocabulário continuou se propagando, nós vamos ver hoje mesmo pessoas de nações asiáticas, de culturas asiáticas, usando essa dicotomia Oriente e Ocidente para explicar as coisas, né, e se definindo como orientais. Mas se nós olhamos isso mais de perto, né, assim, menos estratosfericamente, menos panoramicamente, olhamos mais de perto, nós perceberemos, por exemplo, que entre três sociedades bem próximas geograficamente, como a da China, da Coreia e do Japão, existem várias diferenças. Diferenças linguísticas, diferenças culturais, diferenças políticas, que se nós não compreendemos corretamente, nós tendemos a imaginar que é tudo Extremo Oriente, tudo, consequentemente, igual. Ou se a gente pensa, né, outras duas sociedades grandes, vizinhas e complexas, a civilização indiana e a civilização chinesa, são bem diferentes, embora estejam próximas, embora se comunicaram, tiveram trocas importantes. Então, nós precisamos levar em consideração isso, e aí o meu convite é que a gente suspenda temporariamente essa ideia de Oriente para poder entender a China mais na sua especificidade, não como parte de um grande quadro. Se nós pensamos geograficamente, o Oriente começa no Marrocos, que é muito mais ao ocidente do que a França, e vai até o Japão, né? Se a gente pensar, talvez quase 2/3 da população mundial habita o que os europeus imaginam como sendo o Oriente, né? Porque você pega o norte da África, o chamado Oriente Médio e a Ásia inteira, tirando a Rússia, né? A Rússia é outro tema que coloca em crise essa ideia de Oriente e Ocidente, né? Afinal, a Rússia é Oriente ou não? Né? A etnia dominante na Rússia é branca. A Rússia é também Europa, num certo sentido. E agora? Né? Então, tem uma série de problemas. Não é uma coisa que eu vou explorar longamente, mas eu posso retomar esse tema do Oriente, orientalismo, orientalização, se vocês desejarem, se isso gera algum interesse, alguma provocação, na parte das perguntas. Né? Mas agora, se a gente olha para a China, veja, o que nós chamamos hoje de China é uma nação com mais de 1,4 bilhão de pessoas. É muita gente. Né? Umas 7 vezes a população do nosso país, que é um país grande. A China tem, além disso, 56 etnias. 56, é muita gente, muitos grupos diferentes. E a língua unificada, né, o que a gente chama de língua chinesa, na verdade o mandarim, era a língua da burocracia imperial, que foi transformada em língua padrão para poder unificar as comunicações. Então, o chinês é uma língua que está unificada no nível da escrita, mais ou menos a partir da dinastia Qin, né? Um pouco antes, né, do começo da era cristã, mas em termos orais, ela só se unificou no século XX, quando se obrigou toda a população a estudar na escola a língua que era falada pela burocracia imperial, porque a língua que as pessoas aprendem em casa é diferente, e mesmo dentro do mandarim tem vários dialetos. Então, só para a gente ter uma ideia dessa grande diversidade. Outra coisa, quando nós pensamos no que sabemos sobre cultura chinesa,
quando a gente diz os chineses, e vocês podem pensar qualquer coisa, né? Artes marciais, medicina, festividades, monumentos, produções civilizatórias, culinária, etc. Boa parte do tempo, a gente está falando da etnia majoritária, que é a etnia Han. Né? Então, só para dar um pouco um gostinho, uma ideia do que é a complexidade do nosso tema. Depois, nós temos o tema da transmissão oral. Então, quando você está estudando o conhecimento tradicional chinês, seja ele qual for, de um mestre da tradição, não uma coisa que vem dos livros, né, do conhecimento universitário, acadêmico, mas vem da transmissão com uma pessoa que encarna esse conhecimento. Né? Quando a gente está aprendendo um saber chinês assim, nós estamos recebendo a transmissão de uma linhagem, de um conhecimento transgeracional, que está ali à nossa frente, encarnado por uma pessoa que exemplifica esse conhecimento, um mestre ou uma mestre. Cada linhagem tem a sua definição do que é o conhecimento autêntico. As perspectivas das diferentes linhagens têm divergências e contradições. E esse conhecimento não é totalmente homogêneo e coerente. Existe disputa sobre qual é a interpretação correta e como fazer as coisas, dependendo da linhagem da qual você aprende. Isso fica muito evidente. Eu posso pegar um exemplo que eu conheço bem de perto, né, como praticante, quando você estuda artes marciais. Dependendo do estilo, o que é dito como a postura ou movimento correto muda, e existe uma crítica ao que é feito num estilo que tem outras características, só para ter um pequeno exemplo. Bom, quando falamos em transmissão oral, tem uma outra coisa nos conhecimentos tradicionais chineses. Embora a civilização chinesa conheça a escrita faz muito tempo, né, assim, desde alguns milênios, né, nós já temos escrita na China, e tem muita coisa, muita bibliografia em chinês, e recentemente cada vez mais tradução para línguas ocidentais, o conhecimento tradicional nunca está contido inteiramente no livro. É preciso uma pessoa, que é o mestre da tradição, que nos ensina como ler o texto, nos explica detalhes que não estão na forma escrita no texto e nos outros materiais, e nos mostra na prática como é esse conhecimento. E isso acontece ao longo de uma relação pessoal que atravessa muitos anos. Não é como o nosso dispositivo escolar moderno, seriado, e não é também como a nossa vontade atual de rapidamente adquirir maestria sobre o conhecimento, fazendo vários cursos rápidos, se tornar um mestre. Torna-se um mestre, leva muito tempo, e você pode estudar muitos anos e nunca chegar ao nível de um mestre naquele conhecimento tradicional. Né? Então, a transmissão oral vai oferecer a chave de leitura para entender os textos, os diagramas e outros materiais que condensam o conhecimento da tradição. A transmissão oral também é o que vai permitir o aprendizado prático dos métodos e técnicas daquela tradição. Né? Então, a gente precisa levar isso em consideração para entender que não é adequado falar em termos demasiado genéricos, gerais, de taoísmo ou medicina chinesa, sem levar em consideração quem está falando, de que lugar a pessoa está falando, porque diferentes escolas vão ter a sua versão distinta do que é a medicina chinesa, do que é o taoísmo, só para ficar dentro do campo do que estamos discutindo nessa palestra. Muito bem, então, vamos falar um pouquinho também da medicina chinesa. Né? Então, aqui eu coloquei um dos seus nomes, né? John Lee. Primeira coisa que a gente precisa fazer, diferenciar a medicina clássica do que hoje a gente chama de MTC. Sigla é para medicina tradicional chinesa, mas a MTC é um produto do desenvolvimento dessa medicina chinesa antiga, num formato moderno, a partir dos anos 50. Né? Então, primeiro, quando falamos de medicina chinesa, nós estamos falando de uma medicina que aproximadamente surgiu há uns 4.500 anos. Né? Tem indícios arqueológicos pré-históricos já de prática de medicina chinesa, por exemplo, agulha de acupuntura. Com pelo menos 3.770 anos de história documentada em texto, né? Em inscrições, mesmo quando não em livros, em inscrições. Com um repertório muito vasto de teoria, método, diagnóstico, terapêutico, e uma longa experiência clínica acumulada, inclusive
descrita sob a forma de caso clínico e de prescrições terapêuticas. Quando nós olhamos para a medicina clássica, o objetivo original dessa medicina não é simplesmente curar doenças. O objetivo final dessa medicina, né, o objetivo original, era prolongar e nutrir a vida. Então, ela é muito mais ambiciosa do que ser simplesmente uma terapêutica, né? E essa motivação, esse objetivo de prolongar e nutrir a vida, é o que vai mover a busca de um conhecimento dos ciclos naturais e o desenvolvimento de métodos para manter o ser humano em harmonia com esses ciclos naturais. Quando nós olhamos para o vasto repertório dos textos de medicina chinesa, os dois textos antigos que ainda continuam em uso até hoje datam da dinastia Han, né, a partir de do século II antes de Cristo, vai até o século III depois de Cristo, essa dinastia mais ou menos, né? Então nós temos o clássico interno do Imperador Amarelo e o clássico das dificuldades, né? Esses textos continuam sendo utilizados, continuam sendo estudados na formação tradicional em medicina chinesa até hoje, inclusive na medicina chinesa moderna, né? Então, a MTC é uma tentativa, como eu dizia, de modernização e padronização da medicina chinesa após a Revolução Comunista, tendo em vista exigências científicas biomédicas, ou seja, enquadrar essa medicina nos critérios da medicina ocidental moderna, do que é uma medicina científica, e tendo em vista também necessidades estratégicas, políticas, econômicas de saúde pública, de inserir essa medicina no sistema de saúde público chinês. Então, teve toda uma adequação, né, uma padronização da formação, o estabelecimento de cursos universitários com um certo currículo, uma determinação com políticas de Estado do que vai ser ensinado e praticado, e um expurgo de vários aspectos da medicina chinesa que tinham raízes, né, no pensamento mágico religioso, nas práticas mágicas, espirituais, né, tudo que não fosse passível de alguma explicação dentro da racionalidade científica moderna, foi um pouco limado da chamada MTC. Então, tem toda uma parte da medicina chinesa clássica, por exemplo, de talismãs, ou de uso do I Ching, etc., dos conhecimentos de geomancia, de Feng Shui, de I Ching, de astrologia, que você não vai encontrar com muita frequência no currículo da medicina chinesa moderna, da MTC. Bom, aqui eu vou fazer uma brevíssima cronologia, né? Assim, um historiador que estivesse apresentando uma história da medicina chinesa, você vai gastar vários volumes, muitas horas. Eu estou fazendo um resumo de algumas passagens para a gente ter uma ideia de uma linha de tempo, mas isso não é um estudo de história, não chega a ser uma historiografia, né? Então, primeiro, essa medicina se origina aproximadamente 4.500 anos, até onde sabemos, como é testemunhado por esses indícios arqueológicos, paleontológicos, né? A presença de agulhas de pedra e de osso que não eram agulhas de costura, eram agulhas terapêuticas, claramente identificadas. No período de 2.700 a 2.100 a.C., nós encontramos o desenvolvimento das bases da acupuntura, em inscrições de casco de tartaruga, ainda não são livros. Depois, passando um longo período, né, se a gente olha para os séculos 3 a 2 a.C., nós vamos ver os manuscritos mais antigos conhecidos, que sobreviveram até hoje, particularmente, né, a Elisabeth Rochat de la Vallée se refere aos livros que foram encontrados na tumba 3 de Malmandui, um sítio arqueológico que foi desenterrado nos anos 70, e que indicam, né, esses manuscritos, conhecimento sobre as doenças, os tratamentos e o conhecimento de 11 canais de acupuntura na época. Também nesse material nós vamos encontrar eu estava olhando aqui as perguntas, mas eu vou deixar para quando eu terminar a exposição, vou abrir para ver o que vocês comentaram. Nesse material nós vamos encontrar também, né, o Dao Tu, né, um manual de exercícios terapêuticos e outros materiais também que têm valor para a história da medicina. Quando nós olhamos aqui o período de 2021 AC a 2020 DC, né, sobretudo a dinastia Han, nós vamos ter a consolidação da doutrina médica clássica, né?
inclusive com o aparecimento dos dois textos clássicos principais que continuam a existir, o Huandinei Jin e o Nanjing, que eu já me referi antes. Também o mais antigo clássico de fitoterapia, né, o compêndio de matéria médica de Shenon, o Shenon Ben Sao Jin. E também nesse período, um outro texto clássico importante que continua sendo estudado é o Tratado das Lesões pelo Frio, Shan Han Lun, e o importante manual Zhenjiu Jiai Jin, né, que é um manual de acupuntura que foi usado durante séculos como livro-texto nas escolas de medicina, não só na China, mas também no Japão. Depois, né, outro marco, nesse período de 2021 diante de 2064, também o desenvolvimento da pulsologia, né, a escrita do clássico do pulso, o Maijin, Manchu He, a descrição da pulsologia por Pei Wong, e várias contribuições de um dos grandes mestres da dinastia Han da medicina chinesa, o ator, que foi um dos primeiros caras a fazer cirurgia com anestesia. Interessante. Depois, nesse período que vai já na era cristã, de 265 a 959, nós vamos ver a difusão dos conhecimentos da acupuntura para outros países. Ele está falando aqui no caso da Coreia e do Japão, nesse período. O desenvolvimento da mocha bustão. Nós vamos ver, como testemunho das relações entre medicina e taoísmo, as obras de Ge Hong, que é um alquimista e médico chinês, e Tao Hongjin, que é um taoísta e herborista. Nós vamos ver a produção do primeiro tratado de cirurgia, em 610, e a importante obra de Sun Se Miao, que também era um mestre taoísta. São dois conjuntos de coletâneas de prescrições que ele diz que valem como 1000 peças de ouro. Em 762, nós temos a edição da dinastia Tang, do Huandinei Jing, a edição comentada por Wang Ding, que é, de fato, a edição que nós temos nos dias de hoje do Clássico do Imperador Amarelo. Nós não temos mais acesso ao Clássico da dinastia Han. Nós temos acesso a essa edição de 762, que é a que foi traduzida, inclusive tem em português. Né? Depois, se a gente olha para esse outro período, 960 a 1279, né? Na dinastia Sun, um imperador, após ser curado com a acupuntura, patrocina a organização de escritos sobre o tema, a criação de diagramas e estátuas, inclusive as famosas estátuas de bronze com os meridianos e pontos. Né? Nesse período também, várias obras indicam o desenvolvimento da mocha bustão. No período de 1279 a 1365, nós vamos ver vários desenvolvimentos técnicos da acupuntura, com escritos sobre a compreensão do fluxo dos meridianos, o efeito dos pontos e a sua seleção segundo o horário do tratamento, que é um ponto de entroncamento, né, entre geomancia e acupuntura. Bom, no período de 1366 a 1644, nós vamos ver obras sobre os meridianos extraordinários, instruções sobre o uso de um número menor de pontos no tratamento, né, de usar menos agulhas, e coleções que compilam todas as teorias, métodos e experiências disponíveis naquela época, experiências clínicas. No período que vai de 1649 a 1910, nós estamos falando da última dinastia imperial, a dinastia Qing, que é uma dinastia Manchu, né, os governantes não eram Han, eram de outra etnia. Nesse período, os médicos do Ministério da Saúde do imperador Qianlong elaboram obras de referência, compilam teorias e experiências, e há um grande desenvolvimento da combinação de ervas e mocha bustão. Mas no período da dinastia Qing, a acupuntura caiu em descrédito e ela foi banida, ela foi proibida pelos imperadores Qing no século XIX, sendo retomada apenas no século XX, né, a partir da proclamação da República, com o processo de modernização da medicina chinesa. Em 1949 em diante, nós vamos ver o processo que vai dar origem à MTC, com essa padronização, modernização da medicina tradicional para uso da saúde pública e a difusão global desse método padronizado de medicina chinesa, que é o que a gente encontra hoje quando a gente vê por aí em vários países se falar de TCM ou de MTC, a gente está falando dessa medicina já organizada nesse formato massivo, né, para servir em larga escala a China e para ser exportada para outros países de forma padronizada. Né? Se a gente pensa no século XX, isso aqui é um apontamento meu, né, de 2000 em diante, fica evidente a internacionalização da MTC, né, que está difundida para mais de 100 países,
a consolidação de novos métodos terapêuticos, né, eletroacupuntura, laser e outros, o desenvolvimento também farmacológico, né, do processamento das ervas em escala industrial, desenvolvimento de padrões de qualidade, mensuração, de adequação dentro dos critérios de farmacologia moderna, né, o aprimoramento dessas pesquisas em farmacologia para a medicina chinesa. Bom, eu vou passar para o próximo tópico, que é sobre o taoísmo, né? Então, nós temos dois termos, quando a gente fala taoísmo, a gente pode estar falando de duas coisas diferentes, né? Dao Jia e Dao Jiao. O que a gente chama de taoísmo poderia ser definido como uma tradição espiritual nativa, né? Autóctone da China, segundo a definição da Lívia Kohn, uma sinóloga interessante que eu recomendo o livro. Existe uma polêmica entre essa distinção, né, de taoísmo filosófico e religioso, né? Isabelle Robinet, uma importante estudiosa clássica dos estudos chineses da escola francesa, e do Sete Júnior, que é um estudioso brasileiro, dizem que é uma invenção ocidental, que foram os missionários jesuítas que fizeram essa distinção no contexto, quando eles começaram a traduzir os textos taoístas, né, e no processo missionário, então eles fizeram essa separação entre filosófico e religioso, para valorizar o que seria filosófico e desvalorizar o que seria religioso, porque o objetivo era introduzir a religião cristã, né? Mas existe outra leitura possível, que é entender que essa distinção é o que a gente chama em antropologia de uma categoria nativa, ou seja, ela existia em chinês, né? Dao Jia se refere à produção, né, o pensamento sobre o Tao da escola de Lao Tse e Xuanzi. Dao Jiao se refere à constituição de uma instituição religiosa sacerdotal, né, cuja primeira instituição que sobreviveu até hoje é a instituição do taoísmo sacerdotal dos mestres celestes, dos Tianxi, né? Bom, o meu mestre, né, meu primeiro mestre taoísta, mestre do Pailin, o que ele dizia quando ele ensinava sobre o Tao era o seguinte: o que eu ensino não tem nenhum teor religioso, eu ensino a essência da civilização chinesa. Então, é uma outra maneira também de pensar o taoísmo fora dessa dicotomia. Bom, com relação às relações entre medicina chinesa e taoísmo, né? Lembremos, segundo o grande sinólogo francês Marcel Granet, que o pensamento chinês tem um caráter sintético. O que quer dizer isso? Poucos princípios, infinitas aplicações. Com algumas poucas ideias, uns poucos pressupostos teóricos filosóficos, você tem desdobramento em vários campos do conhecimento, né, em várias maneiras de entender e intervir sobre a realidade, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né? Nós vamos ver os mesmos princípios operando no pensamento taoísta e na medicina chinesa. Nós vamos ver também uma origem comum para o que hoje a gente chama de taoísmo e de medicina tradicional chinesa. Ambos vêm, né, de uma cosmologia xamânica da China pré-histórica, de uma compreensão do mundo, né, próximo da natureza e dos seus movimentos, um cosmo habitado, animado, que depois se desenvolveu de um lado como uma tradição contemplativa e de outro como um sistema médico, né? Mais especificamente, né, o taoísmo é o fundamento filosófico do principal texto médico chinês, o Huangdi Neijing, né, o clássico do Imperador Amarelo. Esse fundamento filosófico pode ser resumido principalmente na filosofia Yin-Yang e na teoria dos 5 movimentos, que são estruturantes dos demais aspectos dessa racionalidade médica. Então, assim, por onde você olhar na medicina chinesa, você vai ver Yin-Yang 5 elementos, Yin-Yang 5 movimentos, né? Seja na descrição do funcionamento do corpo humano e da sua composição, seja na descrição do que é saúde e doença, seja na descrição de como os fatores externos afetam o nosso corpo, de como as nossas emoções afetam o nosso corpo, seja na descrição das propriedades das substâncias fitoterápicas e dos alimentos, por toda parte, tudo se resume aí em 5 movimentos. Bom, esses 2 pilares da medicina, então, eles descrevem, como eu disse, tanto o funcionamento normal do organismo, a causa das doenças, como desarmonia, a maneira de fazer identificação diagnóstica dos padrões de desarmonia e os procedimentos terapêuticos para restabelecer a harmonia, o equilíbrio. Por outro lado,
a medicina chinesa é uma parte do fundamento teórico das práticas de longa vida da tradição taoísta, né? Se a gente olha os exercícios de Qigong, de Daoyin, os métodos meditativos, se a gente olha, né, a dietética taoísta, os exercícios, em resumo, terapêuticos meditativos, nós vamos nos deparar com Yin Yang, 5 elementos, por meio da medicina, dos conhecimentos da medicina chinesa. Então, tem toda uma compreensão dos órgãos internos, dos pontos de acupuntura, dos meridianos, que vai informar o desenvolvimento desses exercícios terapêuticos chineses, taoístas. Bom, conceitos fundamentais. Então, vamos ao conceito de Tao, né? E esse slide, eu tenho aqui a explicação, a decomposição do caractere Tao, feita pelo meu mestre, o mestre Liu Pailin, né? Então, na parte de baixo, nós vemos um pé, é o radical Chuo, caminhar. Na parte central, nós vemos Shou, uma cabeça, que representa o si mesmo. E na parte superior do caractere cabeça, nós temos o número 1, a unidade do céu, e os 2 pontinhos, o meu mestre interpreta como Yin e Yang. Juntando tudo isso, ele interpreta o caractere como significando seguir o próprio caminho em conformidade com a natureza. Então, essa é uma explicação taoísta da tradição oral, mas nós vamos desenvolver mais esse ponto. Aqui nós temos o primeiro poema do Dao De Jing, do clássico de Lao Tse, né? Está em chinês, pinyin, e a minha tradução. O Tao que se pode ensinar não é o Tao constante, o nome que se pode nomear não é o nome constante. Sem nome, início do céu e da terra, com nome, mãe dos 10.000 seres. Na dinastia Sun, teve um erudito chinês que começou a dividir a frase aqui diferente. No lugar de Wu Min, que é sem nome, ele diz Wu, vazio, nomeia o início do céu e da terra. E no lugar de dizer You Min, com nome, o que tem nome, ele diz You, existência, nomeia a mãe das 10.000 coisas, ou 10.000 seres. Né? Então, elaborando um pouco mais sobre esse poema, né? Esse poema é o poema fundante de abertura do texto de Lao Tse. Primeiro ele mostra que Lao Tse está falando de uma coisa que tem uma dimensão de indizível, mas, por outro lado, ele já aponta claramente do que é que se trata esse aspecto indizível. Desculpe. O Tao, portanto, então, seria o caminho natural, as coisas como elas são, a regularidade cíclica de todos os processos naturais, uma certa ordem no movimento da natureza. De um lado, ele está além das palavras, da possibilidade de ensinamento filosófico, que é o que diz, né, o que dizem os 2 primeiros versos, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser compreendido. E o Tao teria, então, esses 2 aspectos, o aspecto com nome e o aspecto sem nome. Né? Sem nome, o vazio. Depois, no desenvolvimento do primeiro poema, nós vamos encontrar esses adjetivos, misterioso e maravilhoso, né? Mistério, misterioso, Xuan, maravilhoso, Miao. Nesse aspecto sem nome, o vazio, ele origina Yin e Yang, né? O céu e a terra, que estão como equivalentes a Yang e Yin, respectivamente. E com nome ou existência, ele gera, por isso ele é a mãe, todos os seres e objetos, né? O Angu serve para todos os fenômenos do universo, sejam objetos, sejam seres. Né? Então, o primeiro aspecto, o aspecto sem nome, o aspecto misterioso e maravilhoso, ele é tema de um conhecimento contemplativo, você o compreende pela meditação, a partir do vazio. O segundo aspecto, o aspecto da mãe de todos os seres, o aspecto que tem características, yin, yang, 5 elementos, etc., ele é o ponto de partida para um conhecimento da natureza, o ponto de partida para o que a gente poderia chamar de uma racionalidade científica chinesa. De fato, o taoísmo está por trás de vários desenvolvimentos técnicos ao longo da história da China, não só a medicina. Bom, quando nós pensamos, então, no Tao como uma visão da natureza, que é o meu objetivo aqui, em primeiro lugar é isso. Se nós relacionamos o poema que acabamos de ver com a cosmologia do Wixin, o clássico das mutações, nós poderíamos associar o vazio ou o sem nome ao Wudi, aquilo que é ilimitado, né, o vazio primordial.
E a existência, ou aquilo que tem nome, ao Taiji, a unidade primordial, ou aquilo que é delimitado. Quando a gente olha ainda dentro da cosmologia do I Ching, né, como céu e terra são representados por trigramas que são inteiramente yin, eles podem substituir, né, por excelência, yang e yin. Né? Essa conclusão que eu estou tendo ao relacionar o Tao Te Ching e o I Ching, ela é confirmada também no parágrafo inicial do capítulo 5 do Sun Wen, nas questões simples, que é o livro 1 do clássico interno do Imperador Amarelo, o clássico de medicina. Uma vez que há em Yan, há movimento, oposição, complementariedade. E é isso que compõe todos os fenômenos do universo que podem ser observados e nomeados. Então, tudo que existe. Né? A tradição oral tem uma explicação, então, para tal. Embora Lao Tse diga que o tal é o que não pode ser dito, não pode ser ensinado, não pode ser explicado, a tradição oral diz assim: tal é Tai Chi. Tai Chi é yin e yang em harmonia. E aí eu tenho uma dica aqui para vocês. Se a gente volta ao verso anterior, vejam, aqui está o caractere mãe, a mãe de todos os seres. Então, depois, primeiro existe yin e yang, depois tem todos os seres. Todos os seres são gerados por yin e yang. A mãe de todos os seres já é o Tai Chi. Aqui, a gente tem uma malandragem. Você pega o caractere mu, vira ele de lado, imagina ele como um círculo, e aí você vai ver um círculo dividido ao meio com 2 pontinhos, ou seja, uma representação mais simplificada do símbolo do Tai Chi. Essa é uma transmissão oral. Né? O meu mestre Liu Tingmin que mostrou isso para a gente no estudo que ele está fazendo do texto de Lao Tse. Bom, agora quando a gente pensa no Tao como referencial para a medicina chinesa, né? Então aqui eu compartilho com vocês a minha tradução um dos primeiros parágrafos do capítulo 1 das questões simples do Huang Neijing. Né? O capítulo 1 começa com o Imperador Amarelo, né, que é considerado o patrono, né, da medicina chinesa, perguntando ao seu mestre, o seu conselheiro de medicina, Tibo, sobre longevidade. Né? Ele pergunta por que as pessoas no passado conseguiam viver mais de 1000 anos e hoje em dia elas não vivem mais. E pensem que essa história supostamente está acontecendo em, sei lá, 2700 a.C., e naquele tempo já eram as pessoas do passado, né, que podiam viver 100 anos. O texto diz o seguinte: as pessoas da alta antiguidade, aqueles, né, elas conheciam o Tao, seguiam a lei de Yin e Yang, em harmonia com a arte dos números, né, ou seja, os métodos oraculares, os métodos para calcular os movimentos, né, dos astros, das estações, as mudanças no céu e na terra. Comiam e bebiam o que havia nas estações, então esse termo aqui, die, é o dia do Dieti, das 24 divisões do tempo nas estações no ano lunar chinês. Então, eles comiam de acordo com as estações. A vida diária tinha constância, né? Então elas seguiam uma regularidade na sua rotina diária, não tinham uma vida desregrada. Não trabalhavam em excesso. E assim, elas conseguiam que corpo e espírito estivessem unidos. E chegavam ao fim da duração natural das suas vidas, passando de 100 anos ao morrerem, né? Quando elas partiam, né? Chu é o verbo ir, mas aqui tem o sentido de morrer. Né? Então, por que eu estou falando disso? Porque o texto mais importante de medicina começa se perguntando como as pessoas fazem para viver 100 anos com saúde. E a resposta é que, para isso, elas precisam conhecer o Tao e seguir as leis de Yin e Yang. Então, para a gente ter uma ideia da importância, né, dessa filosofia taoísta, dessa cosmologia do Tao, como ponto de partida para toda a produção de uma racionalidade médica, que é o que nós vamos estudar nesse curso. Bom, continuando, né? Então, a pergunta inicial do mais famoso clássico da medicina chinesa é sobre o segredo da longevidade, resumindo, uma medicina do bem viver e não da cura de doenças. E a resposta está em conhecer o Tao, vivendo em harmonia com os fluxos naturais,
Esse é o indicador de toda a orientação filosófica dessa medicina. Conhecer o tal inclui compreender os ciclos e fluxos da natureza e do corpo humano e adaptar-se habilmente a eles. Contudo, conhecer a medicina chinesa, praticá-la, não equivale a ser taoísta. Ser taoísta também não quer dizer que você é médico chinês. Tem um paralelismo, tem uma troca, uma interação, mas as duas coisas caminham separadamente. Nem todo taoísta é médico chinês e a maioria dos acupunturistas, dos médicos chineses, não é taoísta. Bom, outro conceito fundamental é o conceito de Qi. E aqui nós vemos os dois caracteres, os dois pictogramas chineses que representam Qi. O caractere de baixo, talvez vocês já conhecem, que é o mais famoso, formado por vapor e arroz. Então, de um lado tem essa ideia, né, de que é algo que provém da respiração e do alimento, ou é o vapor, né, o aspecto sutil, nutritivo, que se desprende do alimento ao ser cozido. E o outro caractere é um caractere menos conhecido, porque ele é usado só em talismãs taoístas, né? Nos textos taoístas se usa esse caractere para descrever o Qi. O meu mestre, Liu Pailin, decompunha esse caractere como origem, original, Wen, céu, Tian, e o radical fogo, Huo. A Catherine Despeux, uma sinóloga, ela lê esse caractere como fogo e não, Wu. Né? Mas em ambos os casos, né, o que é que nós temos aqui? Um fogo original do céu, o calor vital do céu, ou um fogo que não queima, né? Um fogo que não destrói. Então, essa ideia de um princípio de vida que é luminoso e quente, né? Uma maneira de descrever o Qi pela análise do caractere. E aqui nós temos essa combinação do ar e do alimento como aquilo que gera vida. É necessário à nossa vida. Bom, para definir, né, então, algumas pontuações. O Qi é uma linguagem cultural que permite descrever todos os fenômenos a partir das suas propriedades e, consequentemente, nomear e produzir experiências de modo eficaz. Isso, digo eu, a partir das minhas pesquisas sobre práticas corporais taoístas, e esse outro antropólogo, o Frank, também que eu estou citando aqui. O Qi é um princípio de inteligibilidade dos processos naturais do ser humano e da sociedade. Isso quem diz é o do Sete Júnior, estudioso brasileiro de medicina chinesa. E aqui eu traduzi um trecho de um artigo da Rochelle de Lavallée, que é muito bom, também para resumir, o conceito de Qi é, sem dúvida, o mais significativo da medicina chinesa, ou seja, o conceito mestre, o conceito chave. Traduções de uso corrente, quando a gente fala de Qi. Energia, essa tradução vem de uma analogia com a física. Vitalidade, essa tradução vem de uma analogia com a filosofia vitalista. Força vital parece uma combinação das duas coisas, e sopro é o termo de uso corrente na escola francesa de estudos chineses, mas ele tem essa desvantagem de nos levar para uma analogia muito colada na ideia de ar, de respiração. E o Qi é respiração, mas não é apenas ou só isso. Né? O Qi é uma potência de movimento e transformação, a potência invisível da vida, e o agente e operador de todas as transformações. Então, tudo que se move e se transforma faz isso como uma manifestação do Qi. O Qi se manifesta por meio dos fenômenos e é inseparável das manifestações. E é assim que nós podemos classificar as manifestações pelos tipos de Qi, Yin, Yang e 5 elementos. Tudo é Qi, Qi é tudo que existe. Segundo o Lin Shu, né, o segundo livro do Clássico Imperador Amarelo, tem o Su Wen e o Lin Shu, 2 volumes, né? No capítulo 30, ele diz que as 6 substâncias, o Jin, Qi, Jinwei, Shui e Mai são as circulações, são um único Qi. Essa é a tradução de Rochelle de Lavallée. Na tradução brasileira do Rondinei Jin, o tradutor traduziu diferente, mas eu confio na tradução dela. Então, portanto, o Qi é a categoria mestre que ordena todo o pensamento chinês e articula outras categorias, como o Yin Yang, o Xin, ritmos, substâncias vitais, etc. Né? Aqui eu vou passar mais rapidinho por esses slides finais para a gente ter tempo para conversar, porque nós já estamos chegando aos 45 minutos do nosso evento. Bom, então, antes, né, do clássico da história, do clássico das odes, das poesias, né, antes do século IV a.C. e do texto que foi escrito entre 1600 a.C., não se via nos livros, nos textos, o caractere Qi.
nos textos mais antigos, né, na escrita oracular, nos séculos XIV a 12 a.C., segundo a Rocha de la Vallée do 7 de junho, o que nós vemos é o caractere vento, fong e não ti. E ao vento se atribui essas propriedades que depois vão ser atribuídas ao ti, né? Calor e frio, dia e noite, vento e chuva, né? Do que decorre a associação do ti com yin e yang. A parte superior do caractere ti, né, originalmente ela significava orar na escritura oracular, né? Fazer oferendas, orar, fazer súplicas aos deuses. Depois, no Suwen Jezi, que é um dicionário da dinastia Han, ele significa vapor formando nuvem, mas de toda forma tem essa sensação de alguma coisa que sobe em direção ao céu, né? São justamente essas alterações das propriedades das coisas, né, do céu e da terra, que servem para descrever e regular a passagem do tempo e as características do espaço, né? Então, a gente sabe dia e noite, estações do ano, determinados tipos de paisagem são marcados por um ti de tipo diferente. E no pensamento chinês existe uma associação entre essas condições do ambiente, do tempo e do espaço, e quais seriam as atividades humanas corretas para estarmos em harmonia com o tempo e com o espaço, né? Essa regulação, então, é a base do equilíbrio dinâmico, que a gente chama de saúde. E essa regulação, então, ela visa manter o fluxo correto do Qi, evitando o bloqueio do Qi dentro da gente, a invasão externa por fatores desequilibrados e a desproporção dentro do nosso sistema. Isso se fazia na China antiga por meio dos rituais que ordenavam a exposição ao Qi correto, né? Que música ouvir, que comida comer, que cores usar, como se comportar ao longo dos diferentes momentos do ano. Mas isso também se faz hoje no calendário das práticas corporais taoístas, né? Dependendo da estação, você tem treinamentos diferentes, né? Exercícios diferentes. O corpo humano é um pequeno universo, como diz o capítulo 3 do Suwen, né? Então, todos os processos que se observam na natureza também se observam no corpo. Daí a metáfora do corpo como país interior, e isso é uma chave de leitura para a gente entender o clássico do Caminho da Virtude, o texto de Lao Tse, não Dao De Jing, como um manual de governo, que não é só o governo do país, mas também é o governo de si, da sua própria vida, do seu próprio corpo. Bom, seguindo a propriedade sintética do pensamento chinês, então, fenômenos com características análogas vão ser agrupados como expressão de um mesmo Qi. Eu não vou me alargar sobre isso, porque nós vamos ver esse tópico ao estudar Yin Yang e Wuxin nos nossos próximos encontros. Um outro aspecto da questão, né? As 6 condições atmosféricas, quando se tornam desequilibradas, elas se tornam fatores patogênicos externos, ou seja, o Qi que nos invade, e as 7 emoções extremas, também são expressões do Qi, se tornam fatores patogênicos internos, porque desequilibram o fluxo natural do nosso Qi. Então, isso é um tema importante para a medicina chinesa, a doença que vem de fora, a doença que vem de dentro. Bom, de todo modo, então, essas elucubrações chinesas começam com o conceito de vento, mas por volta do século III a.C., aí você já vai ter o conceito de Qi plenamente integrado na cosmologia, e aí ele vai comparecer nas reflexões filosóficas, nos textos médicos de forma mais explícita e, obviamente, nos manuais de longa vida, práticas de longa vida e meditação, né? Aqui tem um outro tema, né, continuando essa questão das emoções, que a gente vai desenvolver depois, que é a ideia que a agitação mental, que se traduz em chinês como mover o coração, ela desequilibra o Qi. Ela faz com que o Qi não se mova da forma correta, então a gente não fica só agitado mentalmente confuso, a gente fica doente, isso tem consequências também no nosso comportamento. E aí eu citei aqui o poema 55, né, um verso do Tao Te Ching que diz mais ou menos a mesma coisa, né, o Qi comandando o coração se diz força. Esse verso pode ser lido de 2 maneiras, né, o coração agitado força o fluxo do Qi, a gente fica doente, ou quando a gente comanda o Qi desde o coração sereno, isso é um tipo de poder, né? Você desenvolve uma prática de Qigong particularmente possante. Então, tem essas 2 leituras possíveis. Bom, estou me perguntando se vai dar tempo de eu continuar nessa elucubração aqui, mas eu vou, então, encontrar um fechamento para meus slides, né? Então, nós vamos ter essa temática da necessidade de equilibrar o Qi por uma questão de saúde,
por uma questão de consciência, por uma questão de boas relações sociais, e quando o nosso Qi está desequilibrado, para os chineses antigos, particularmente o Qi do soberano, do governante, isso gera todo tipo de calamidades também do lado de fora, né, na vida. Bom, aqui eu ia mostrar para vocês, né, como o Qi se diferencia em Yin e Yang, 5 elementos, e como isso também aparece no pensamento do I Ching, mas a gente vai voltar a essa conversa. Agora eu vou encerrar o meu slide. Vou modificar aqui a visão para a visão de galeria. E agora é o momento que a gente pode abrir o microfone para poder fazer perguntas. E aí eu vou pedir para vocês também abrirem as câmeras quando quiserem falar, mas eu vou começar lendo o que já apareceu aqui. Vou começar pelas perguntas que já estão no chat, tá bom, pessoal? Primeira pergunta. Haveria um contraponto puramente ocidental comparável a MTC, que não seja aquela de Hipócrates? Aí ele tá me perguntando aqui, o Rafael, se eu já ouviu falar do Nicolau Culpeper e Frei Domiciano. Eu não ouvi falar deles, então eu não poderia comentar com propriedade, né? Agora, o comparável à medicina chinesa na medicina ocidental, essa comparação, quem me chamou a atenção dessa comparação foi o meu próprio mestre, né? Mestre Liu Timin, outro dos meus mestres, que é acupunturista. Eu falei a comparação com a homeopatia, né? Como uma medicina sutil que tenta equilibrar os fluxos, né? Que observa os movimentos para dentro, para fora, para cima, para baixo, e que trabalha como unidade os processos orgânicos, os processos emocionais. Então, eu acho que o paralelo, para mim, estaria mais do que eu conheço das medicinas ocidentais, estaria mais por aí, né? Tá. Aqui, né, o outro comentário foi: o mais próximo seria a medicina Unani, que tem origem grega, apesar de ter sido preservada até hoje pelos árabes. É possível, eu não conheço a medicina árabe suficiente para comentar. Bom, então, a Moxabustão precisa ter sessões ao longo de toda a vida ou só algumas resolvem? Na verdade, o que acontece? A Moxabustão pode ser usado como um método de longa vida, então tem algumas prescrições que são simplesmente para prolongar a vida, não é um tratamento para doenças, é só para suprir o Qi deficiente, né? Então tem alguns pontos que se usa só para deixar a pessoa, digamos, mais forte, mas ela é um método de terapêutica, e aí a duração, quantas sessões, quanto tempo você vai usar, depende do diagnóstico. Você tem que ter um profissional que vai avaliar o seu caso, e para certo tipo de doença se usa moxabustão, e para outras ela é contraindicada. Na verdade, no meu slide, o que dizia é que a acupuntura foi proibida durante a dinastia Qing. Ela caiu em descrédito. Ao longo de toda a história da China, existe uma competição entre fitoterapia e acupuntura. Às vezes elas estão juntas, as pessoas praticam isso, e às vezes elas estão como escolas separadas, e aí tem momentos que, em termos de credibilidade pública, a acupuntura é mais valorizada, em outros momentos é a fitoterapia. Atualmente, na China moderna, embora se pratique tudo, está tudo no sistema de saúde pública, inclusive nas universidades, né, os hospitais usam acupuntura, moxabustão e fitoterapia, existe um prestígio maior da fitoterapia, que parece mais eficaz, mas me parece que é uma coisa que se alterna. Eu não tenho certeza, eu não diria que a fito é melhor do que a acupuntura, são só métodos diferentes. Bom, outra pergunta. Vale a pena aprender mandarim para estudar artes clássicas chinesas? Eu acho que vale, embora eu ainda estou nos meus primeiros passos, né? Eu estou meio autodidaticamente estudando o chinês clássico para ler os textos. Eu estou traduzindo o Tao Te Ching, né? E ensinando, estou dando um curso sobre isso agora. Mas eu não falo chinês moderno, né? Se eu precisar comprar um pão, vai ser complicado. Eu não sou um falante fluente de chinês, eu sou um estudioso que está começando a entender o chinês clássico. Eu acho útil, porque tem coisas que você vê no chinês, você não vê na tradução, por melhor que ela seja, né? Se você quer ler os textos antigos, o chinês tradicional é mais interessante. Agora, eu tenho a impressão que tem edições novas na China popular dos textos clássicos com o chinês simplificado, que é o que a gente vê, por exemplo, a edição do clássico Imperador Amarelo, que tem em português, vem com o chinês simplificado, que tem chinês-português, né? Uma edição grandona. Eu não estou com ela aqui na mesa, então não vou levantar para mostrar para vocês, mas posso mostrar nos próximos encontros.
Há alguma relação entre os ensinamentos de Confúcio e MTC? Mas eu não sou um estudioso de Confúcio para te dizer isso em muitos detalhes, né? A gente tem que pensar o seguinte: o pensamento confuciano, ele se tornou, ao longo dos milênios, o pensamento chinês dominante. Ele foi o que embasou, né, toda a hierarquia social, as instituições de governo, era a bibliografia oficial do concurso público, que se ensinava na escola, né? Então, o confucionismo foi majoritário. Então, claro que ele vai perpassar todas as relações sociais e, consequentemente, né, os códigos de conduta, a ideia do que é apropriado no convívio social. Mas eu, como não sou estudioso do Confúcio, eu não me arrisco a elaborar mais sobre isso, sob pena de fazer comentários um pouco apressados e superficiais. Bom, agora mais uma pergunta. Soube que até hoje a acupuntura não é o método mais popular de medicina tradicional, fica nesta carta da dietoterapia e fitoterapia. Atualmente é assim, em outros momentos não era assim, né? Apesar de que há vários terapeutas de rua que fazem tratamento com agulha nas ruas de lá. Mas não é só nas ruas, né? Você vê nos hospitais, nos consultórios, a acupuntura continua sendo muito estudada, tá? Inclusive, uma semana atrás teve no Brasil a 19ª edição do Congresso Mundial de Medicina Chinesa, com as confederações, né, de Sociedade de Medicina Chinesa, e a acupuntura foi muito bem representada nesse congresso. Então, não é que a gente pode também reduzir a medicina chinesa só à fitoterapia, não. O que existe é uma tendência hoje a achar a fitoterapia mais sofisticada, e a fitoterapia tem aquele detalhe também que agrada, né, o paciente moderno, que você toma um remédio, né? Acupuntura você tem que ir lá deitar, ser agulhado, né? Tem essa questão, e tem todo um tema de mudança de hábitos na medicina tradicional chinesa, né, de orientar sobre trabalho, repouso, o que comer e tal. E o tomar remédio tem um efeito psicológico, né, a pessoa se sente que está sendo tratada, e é mais fácil de ser aceito por uma pessoa que não quer mudar de hábitos e tem medo de agulha e outras coisas mais. Mas eu não compro essa leitura da superioridade da fitoterapia assim, embora eu tenha um profundo respeito pela fito. Eu não sou fitoterapeuta, mas tenho um profundo respeito e ela é eficaz sim. Bom, em linhas gerais, piercing, tatuagem e piercing, tatuagem atrapalha o que na harmonia do que é o corpo? Olha, eu não vejo nenhum problema com a tatuagem. Agora, sobre o piercing, o meu mestre, ele já trouxe alguns casos clínicos de sintomas de dor, de bloqueio energético, e ele foi investigar a pessoa no diagnóstico e ele encontrou, às vezes, por exemplo, piercings em locais estratégicos, por exemplo, no umbigo, né, um lugar, uma região que tem vários pontos de acupuntura importantes, a pessoa estava com vários sintomas, às vezes, né, no nariz, na boca e tal. Então, o meu mestre não recomenda body piercing. Eu acho piercing bonito, mas algumas pessoas vão sentir efeitos desfavoráveis, né? Bom, o senhor poderia comentar sobre a polêmica dos médicos alopáticos quererem tomar domínio da prática de acupuntura para a sua classe e algumas outras poucas na área de saúde? Eu queria comentar o seguinte: isso é uma questão a seguinte. A medicina chinesa tem a sua própria racionalidade. Um médico convencional pode praticar medicina chinesa se ele estudar a medicina chinesa. Agora, o simples fato dele ter uma formação em medicina chinesa, medicina convencional, alopática, não faz dele um especialista em medicina chinesa, né? Não faz com que ele esteja qualificado a fazer acupuntura melhor do que uma pessoa que estudou a medicina chinesa. E o que vai acontecer em algumas situações é um uso alopático da acupuntura. E aí você vai ter perguntas como: qual é o ponto da rinite? Depende da síndrome, depende do quadro geral da pessoa. Então, não tem um ponto da dor de cabeça ou o ponto da rinite, o ponto da dor de barriga. Tem pontos que você usa com mais frequência num certo quadro, mas você tem que examinar a situação da pessoa. E aí tem um famoso dito da medicina chinesa que diz assim: mesma doença, tratamento diferente. Doenças diferentes, o mesmo tratamento. Porque o que acontece? Você pode ter, dependendo da síndrome do paciente, o que você vai fazer. Nesse sentido, é muito parecido com a própria homeopatia. Então, a homeopatia não trata a doença, ela trata o paciente, né? Bom, vamos lá.
Práticas corporais chinesas têm uma aplicabilidade maior no tratamento de doença ou no cultivo da longevidade? Ambos, né? Os exercícios terapêuticos são parte do tratamento. Você pode fazer tai chi, qigong, taoyin, automassagem, meditação, como parte de um processo de tratamento. E aí você tem que escolher os exercícios adequados para o caso, mas também esses exercícios são a base da saúde e da longevidade dos chineses há muito tempo, né? Assim, no tempo do Tao Te Ching, você já vê e referências no próprio Huang Neijing aos exercícios como um elemento fundamental para manter a saúde, não ficar doente, e para viver mais com a vida funcional, ficar velho sem ficar caquético, né? Tem bons mestres estudiosos de tradição chinesa em MTC no Nordeste? Olha, sobre a medicina chinesa, no Nordeste eu conheço lá o Instituto Taos de Recife, assim, conheço, né, o professor lá, o José Magaldi, é um cara bem sério, aí na região Nordeste, tá? André, tá. No bem viver, viver de forma confortável. Enfim, esses métodos corporais, eles são uma maneira da gente acessar os conceitos filosóficos, né? Tao, Wu Wei, Xu, vazio, né? Não ação, Tao, vazio, fluidez, Tai Chi, tudo isso a gente entende melhor fazendo os treinamentos corporais, porque eles nos permitem vivenciá-los. Os treinamentos corporais nos permitem manter nossa vitalidade e saúde. Os treinamentos corporais podem ser usados como tratamento, né? As técnicas corporais também foram submetidas a essa padronização da MTC, sim, né? Embora as escolas tradicionais ainda existam, você vai ver que tem o chamado Wushu moderno, o Tai Chi simplificado. Quando a gente vê a difusão global desses conhecimentos, né? Tem formas oficiais de Baduandin, das 8 peças de brocado, tem formas oficiais de como fazer Tai Chi, tem os estilos oficiais de Kung Fu. Então, a mesma padronização que foi feita sobre a acupuntura, sobre a fitoterapia, foi feita também sobre as técnicas corporais. Tem como sair de um vício como a acupuntura, cigarro? Sim, tem sim. Tem métodos para né, dependência química, para alcoolismo, para tabagismo, para outras substâncias que usam acupuntura, auriculoterapia, dietoterapia. Existe sim. O tempo mínimo para as agulhas agirem no corpo é de 21 minutos, 28 minutos. Então, isso é uma unidade de medida de circulação de Qi, né? Isso está no Huang Neijing, né? Que se diz que com 28 minutos houve uma micro circulação completa do Qi pelo corpo. Então, sobretudo para tonificação, se recomenda você ficar esse tempo. Quando o paciente está mais debilitado, às vezes se deixa mais tempo, e tem dispersões rápidas, quando você quer só expelir o Qi patogênico, tem uma instrução do Huang Neijing que você só faz 6 respirações, manipulando as agulhas com o Teti, você tira e já resolveu. Gente, se vocês quiserem, né, também aparecer na câmera e abrir os microfones e conversar comigo, no lugar de perguntar só pelo chat, também eu vou achar agradável. Bom, pergunta do Hildebrando. O que tende a ter mais peso na eficácia do tratamento de doenças usando MTC? A disposição do paciente diante das técnicas, a cosmovisão do médico profissional, pesa no tratamento, ou as técnicas em si atingem um resultado relevante? Então, vamos por partes. Vamos por partes. Aí, assim que eu terminar de responder, aí eu passo. Estou entendendo que o Rafael quer fazer uma pergunta, né? Por áudio, só um instantinho. Então, claro que o nível de vitalidade e equilíbrio do paciente tem diferença no efeito do tratamento. Uma pessoa que tem uma vitalidade melhor, mais jovem, mais saudável, mais vigorosa, vai responder mais rápido. Se sabe, claro, que se a gente confia na terapêutica, seja ela a terapêutica convencional, alopática ou de qualquer outro tipo, a nossa confiança na terapêutica, ela estimula o nosso organismo a reagir. Mas a acupuntura não é placebo. Né? Tem suficiente pesquisa experimental demonstrando que a acupuntura não é placebo. Fitoterapia não é placebo. Então, existe um princípio terapêutico eficaz que em si atinge um resultado relevante, mas sempre que a gente confia no tratamento, a gente vai ter um resultado mais considerável. Rafael, estou entendendo que você quer fazer uma pergunta? Bom dia, professor. Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Aí, pessoal, para a gente organizar a dinâmica, o que vocês podem fazer é usar a mãozinha, sabe?
porque daí eu vejo quem tá querendo perguntar. Eu vou mudar aqui para o modo galeria de novo, e aí, se vocês quiserem abrir a câmera, é mais agradável, eu vejo vocês, a gente interage, eu acho que de um jeito melhor. Vai lá, Rafael. Pode Quais falar. são os livros de cosmologia chinesa que o senhor recomenda para ter uma compreensão mais ampla da MTC? Quais são os livros? Bom, eu vou, depois que a gente terminar de conversar, antes de fechar a gravação, parar o vídeo nos meus slides. Eu fiz uma listinha das coisas que eu usei aqui para essa apresentação, né? Eu acho assim, o Huan de Neijing, né, o clássico, ele é um texto para a gente estudar a vida inteira, um texto obrigatório para quem quer realmente se aprofundar na medicina chinesa. Mas não é um texto que vai se revelar para você se você nunca estudou medicina, né? Eu recomendo a Elisabeth Rochat de la Vallée, porque ela é uma pessoa, embora muito erudita, ela é muito clara. Então, por exemplo, esse livrinho aqui, os 101 conceitos-chave da medicina chinesa, é muito bom. É como se fosse um pequeno dicionário. Ela explica muito bem, ela usa os ideogramas antigos, ela usa os textos clássicos, e a gente entende o raciocínio chinês. O texto do Maciossi, eu deixei alguns aqui para minha mesa, mas não todos que eu usei. O texto do Maciossi, né, ele é um manual de referência bom para quem já está estudando. Assim, se você não sabe nada sobre medicina chinesa, o Maciossi meio que dá um nó na cabeça, porque tem informação demais. Se a gente não tem o vocabulário, assim, é um texto que vai ser útil para vocês que estão fazendo o curso, depois que a gente tiver conversado, né? A gente conversou sobre Yin Yang, sobre o Wuxing, sobre Zanfu, e aí você vai consultar uma sessão e diz, legal, mais informação. Mas se você não viu nada e você abre esse patacão, essa enciclopédia para ler, é muito indigesto. Eu tive essa experiência como estudante, né? Tem um outro texto que se chama Tratado de Medicina Chinesa do Tian, ele está ali no meu coisa, que é um livrão que nem o do Maciossi, mas é um manual de medicina de hospital chinês. Ele é mais objetivo, ele é menos erudito, né? Então, ele é para uma pessoa que está estudando medicina chinesa e quer aplicar na acupuntura. Tem um certo número de textos, né? Mas à medida que a gente... Slides no grupo? Sim? Desculpa, eu não estou te ouvindo bem. Pode dizer de novo? Pode falar de Tem novo? como o senhor compartilhar os áudios áudio não, os slides no grupo? Posso sim. Posso sim. Depois eu posso compartilhar com vocês. Então, esses livros da Elisabeth de la Vallée, eles são mais para iniciantes? Ou quais que Cara, são mais não, para eles iniciantes? são profundíssimos, mas ela é tão boa que ela é fácil de entender. Eles não são livros para iniciante, ela está lendo os textos clássicos chineses. Mas, diferente de muitos eruditos, ela consegue explicar as coisas com a clareza. Então, é um texto, claro, que você vai demorar para digerir, mas ele não é um texto difícil, sabe? Sobretudo esse que eu acabei de mostrar, ele é ótimo porque ele é tipo um glossário. Você diz ti, mas afinal, que diabo é ti? Ela tem vários verbetes sobre ti. Aí você vai lá e lê, entende? Ou céu e terra. Como assim céu e terra? Aí você vai lá e ela tem uma explicação sobre céu e terra, de 1 a 2 páginas. Então, esse é um texto interessante para você ir dominando o vocabulário. O outro livro que a gente tinha conversado, que eu recomendo também, que esse aqui saiu esse ano, mas esse aqui são conferências, é uma conferência, várias conferências sobre Qi, Yin e Yang, 5 elementos, que foram recentemente traduzidas para o português. É um ótimo livro, mas é um livro denso, porque a bicha está lendo lá o texto clássico chinês de não sei quando, bota o treco lá em chinês e depois vai explicar, né? Mas eu acho interessante porque ela nos aproxima da racionalidade médica chinesa, né? Do pensamento que está por trás da medicina. Né? Muito interessante. Agora, sim, por favor, Hildebrando. Boa noite, professor. Você consegue me ouvir bem? Sim, estou ouvindo bem. Então, professor, eu fiz a pergunta no que tende a ter mais peso na eficácia dos tratamentos usando o MTC, porque eu trabalho na área da saúde e eu estou procurando todas as questões de cosmovisão chinesa justamente para poder aprender o que for possível em relação à prática, em relação à doutrina, poder aplicar no atendimento clínico. E o que eu já vi na prática cotidiana do que é feito, pelo menos assim, no Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, o SUS, no caso da alopatia, da alopatia de acupuntura. É que, às vezes, pelo menos no que eu pude ver, o resultado das práticas
tende a ser bem heterogêneo. Uhum. Tem profissionais que você consegue ter uma resolução assim, incrível da patologia dos pacientes. Por exemplo, eu já vi paciente que tinha sangramento uterino disfuncional, aquelas jovens que tem menstruação que dura um mês inteiro, ou Sim, seja, usa anticoncepcional, usa medicação para dor, anti-inflamatório, nada sim. resolve. E aí fazia 2, 3 sessões de acupuntura e a coisa resolvia. Aí eu olhava para aquilo lá e falava, como Incrível. é que isso funciona? Tipo, É. isso aqui parece quase que bruxaria. Ou seja, Uhum. fazia 2, 3 sessões. Eu já vi uma colega minha, tinha desde os 15 anos Pois é. menstruação, ficava menstruando o mês inteiro, ficava anêmica por de tanto perder sangue durante os ciclos menstruais. Tentou de tudo que a medicina, digamos, é ocidental, né? Medicamentosa, tinha a oferecer e a coisa não resolvia. E 2, 3 sessões de acupuntura, pelo que eu vi o mestre, não, o médico que fazia lá, não, você ajusta o fluxo do Qi na região do útero, uma coisa assim, que a explicação que me deu na época, que na época eu não entendia, e Sim. falava lá que resolveu. Então, na época eu não tinha essa abertura para a questão de medicina tradicional chinesa, mas quando eu vi na prática, na realidade, que parece que tinha alguma coisa na prática que funcionava, eu me senti seduzido aí atrás. E para mim eu tenho muito essa questão, eu não tenho tanto um preconceito com a origem da prática. Você tem uma origem mais científica, uma origem talvez mais pautada na metafísica, mas se eu vejo que a coisa funciona, Uhum. eu vou atrás. E é Veja, isso que eu queria ver, deixa porque... eu... Ah, desculpa, deixa eu... Pode falar. Não, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, a medicina chinesa não é uma metafísica. Hum, Por isso que eu acho que traduzir Qi como energia, coloca toda a coisa num campo místico, a energia, eu acredito em energia, isso é bobagem. Qi é uma coisa que você sente, Qi é uma coisa que qualifica o seu organismo e as condições climáticas lá fora, e o que você come, o que você cheira, né? Toda experiência sensível pode ser descrita com essa linguagem do Qi. E você sente. É uma coisa que você sente. Então, a gente não precisa acreditar em energia. Por isso eu não gosto da tradução do Qi como energia. Embora seja uma tradução padrão, você vê nos livros de medicina chinesa, né? Mas não é legal, porque joga a coisa para um campo assim meio tilelê que não precisa, sabe? E veja, tem acupuntura veterinária. Se você enfiar uma agulha no cavalo, no cachorro, funciona. Se você coloca acupuntura numa pessoa que está desacordada, né, tem ponto de reanimação, a pessoa está desmaiada, ela não está acreditando em nada, ela apagou. Você vai lá e levanta a pessoa de um desmaio, né? Às vezes de uma convulsão, de um desmaio. Então, não tem uma relação direta com crença, sabe? O que a gente precisa entender é o que a gente está fazendo, como funciona. Aí é um conhecimento técnico. E os chineses têm aí uns bons 2.000 anos de experiência clínica documentada, caso clínico. Tinha tal doença, fez tal coisa, a síndrome era essa, eu usei isso aqui, usei essa acupuntura, essa fitoterapia, sabe? Inclusive, um colega que tem uma editora em Belo Horizonte acaba de publicar um livro que se chama Grandes Mestres da Medicina Chinesa, Estudo de Casos Clínicos. Ele acabou de publicar um volumezinho robusto com alguns casos documentados, o cara tratando coisas complicadas, cara, AVC, os negócios doidos, sabe? Então, tudo isso tem por trás uma racionalidade, não é mágica, parece bruxaria, mas não é. E no caso da MTC, da medicina chinesa moderna, inclusive o aspecto mais mágico foi bem removido. Para você encontrar esse aspecto mágico, você tem que ter contato, sabe, com a linhagem taoísta que faz acupuntura, aí você encontra o aspecto mágico. Mas nessa medicina mais padrão, você não vai ver. O negócio responde, né, a comprovação por estudo randomizado, essa coisa, sabe? Os caras estão em busca de estudo experimental, comprovação científica, né, material, evidência clínica, padronização de protocolo, de procedimento. Agora, isso rouba a gente um pouco da singularidade, porque você precisa ver, na verdade, quando você faz acupuntura, como clínico, o que aquela pessoa precisa. Não é o ponto para parar o sangramento do útero, ou para diminuir a renite, ou para baixar a pressão. É o que aquela pessoa precisa, com aquele quadro, com aquela constituição, com aquela síndrome,
como é que nela, e isso você precisa aprender dentro da racionalidade chinesa, senão a gente usa a agulha com a cabeça alopática, e aí dá uma coisa... O resultado é menor do que poderia ser, sabe? É menor. Ok? Aquele pensamento, né, de só curar o sintoma e não curar a causa. Exato. Da medicina atual. Exato. Bom, eu estou vendo aqui o argentino com a mão levantada, então vou pedir para ele fazer a pergunta dele. Opa, boa noite, professor, tudo bom? Boa noite. Seguinte, professor, eu já ouvi dizer que a acupuntura ela funciona além de com os animais, tanto que tem a especialidade que o senhor já citou, que é a veterinária, também funciona com plantas. Sim. Inclusive, eu ouvi dizer que com os animais o efeito dela é mais, não imediato, é mais rápido, né? Do que funcionaria nas pessoas. O senhor já ouviu falar sobre isso? Se sim, o senhor saberia explicar se tem algum motivo para isso? Eu não ouvi falar, não sabia se a acupuntura é mais eficaz em animais ou pessoas, tá? Não sabia. Sei que tem pessoas usando acupuntura, o que seria acupuntura em planta também, mas eu nunca vi isso nos textos tradicionais, parece ser uma coisa mais experimental, né? Tem uma galera assim, mas se você vê a escola de acupuntura tradicional, eu não vejo. É mais assim, se você olha para o tradicional, aí a gente entra no campo da geomancia chinesa, do Feng Shui, né? De como que você ordena a paisagem para que a paisagem tenha um fluxo harmônico de ti, que é a mesma coisa que você está fazendo no corpo com a agulha, com a moxa, né? Sim. Mas, sei lá, botar agulha na planta e tal, eu já vi como uma coisa meio experimental, meio moderna, mas eu não vi nos textos antigos, sabe? E eu não tenho nenhuma evidência, nenhuma comprovação de que a acupuntura seria mais eficaz em animais do que em pessoas, tá? Sim, obrigado. Porque basicamente você tem um corpo vivo que tem circulação de ti, tem pontos e você pode estimular os pontos, então é a mesma coisa, né? O que eu também não entendi, né? Porque nos animais funcionaria mais rápido, né? Essa coisa eu também. Eu fiquei curioso para saber, né? Bom, eu não sou veterinário, né? Eu só trabalho com pessoas, mas na minha experiência clínica, o que eu reparo é o seguinte: se a pessoa já tem uma constituição melhor, se a doença dela é menos grave, se ela é uma pessoa mais vigorosa, mais jovem, ela responde mais rápido do que uma pessoa muito fraca, muito doente, muito velha. Porque tem mais Ti disponível, né? Sim. Tem que vir menos de fora, né? Da fito, da agulha, da moxa. Está na pessoa. Então, você tem que mexer menos para o próprio dispositivo de autorregulação daquele organismo responder, né? Então, isso eu vejo quando eu faço acupuntura, né? Essa diferença de resposta, né? Sim. Obrigado, professor. De nada. Tinha esse comentário aqui, eu concordo com você, né? A Rochade Lavallée, eu acho que vai ser mais útil para vocês depois do curso, e não imediatamente agora, com pouca informação. Na verdade, o que eu diria para vocês sobre o livro, eu acho que é relevante a gente falar ainda um pouco disso, que é o seguinte: esses conhecimentos, eles precisam de uma aproximação com alguém que tem conhecimento prático. Porque aí você vai se familiarizando com a lógica, com as práticas, com o vocabulário. Às vezes a gente fica muito afoito querendo saber que livro a gente deveria ler, mas o livro sozinho não te dá acesso a um conhecimento tradicional, né? Então, sim, eu vou, Ideobrando, o Rafael já tinha pedido a mesma coisa, eu vou disponibilizar para vocês os slides da bibliografia, eu vou disponibilizar para vocês depois no grupo do Telegram, tá? Pode ficar tranquilo. Amanhã, quando eu disponibilizar o vídeo, eu compartilho também esses slides, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é isso, é que o que quer que vocês vão aprender de conhecimento tradicional chinês, não importa, medicina, tai chi, astrologia, I Ching, Feng Shui, não importa. A relação com o professor que está em contato com a tradição, que sabe fazer, é mais importante do que quantos livros vocês vão ler. O livro vem depois. Depois que eu tenho o repertório, eu pego um texto de Tai Chi, sabe? E digo, uau, eu sou professor de Tai Chi. Então, puxa, eu leio um livro de Tai Chi, aí tem olha, esse aforismo do mestre do estilo Yan, que legal, porque eu tenho experiência. Ou depois que eu sei usar uma agulha, e aí eu leio o Juan de Neidin, uau, que fantástico. Agora, eu não vou aprender a usar agulha nem fazer Tai Chi lendo o livro. O livro vem na segunda etapa, né?
Sobre o I Ching, a minha edição favorita é a edição do mestre Wu Jishen, da editora Mawad, né? É um sacerdote taoísta de origem taiwanesa que morou no Brasil, falava português, traduziu direto do chinês clássico para o português. Eu acho, né, que a gente está num momento feliz em que cada vez mais a gente está tendo acesso a textos que estão vindo direto do chinês para o português, sem tantas escalas, assim, alemão, francês, inglês, não sei o que, depois português. É mais útil. E eu acho mais interessante, assim, como pessoa que estuda a tradição taoísta, também quando o tradutor conhece a tradição. Ele não é só um intelectual, né? Peraí. Quais centros de MTC no Brasil podemos ir atrás de profissionais, mestres a fim de aprender o conhecimento prático sobre medicina? Bom, tem várias escolas boas, né? Assim, em São Paulo, tem o meu mestre está lá, o Semetrac, né? Tem a Seata, que é uma culturista de origem, um chinês que está há muitos anos no Brasil, né? Em Goiânia tem o Instituto Taan, que eu recomendo, né? O meu parceiro, o professor Pedro Ivo Taan, tem uma ótima equipe, é um curso muito bom, bem estruturado. Lá em Recife tem o Taos, né? O Giuseppe Magaldi, esses são os que eu conheço, né? Assim, mas com certeza tem outras escolas no Brasil, né? Qual o nome do I Ching? É o mestre Wu Jishen, que já está aqui no chat, é que o Vinícius acabou de colocar. Mais alguma coisa, gente, sobre nossos slides, o conteúdo de hoje? Se estivermos satisfeitos, eu vou fazer um pedido a vocês, é que a gente abra a câmera um instantinho, só para a gente fazer um printzinho do evento, para documentar a nossa participação. Pode ser? Se vocês não quiserem abrir a câmera e botar a carinha de vocês ao vivo, se puderem botar uma fotinha, uma coisa, já vai ser simpático, porque daí a gente aparece mais vivo aqui presente no negócio. Bora lá, galera, não sejam tímidos. Valeu. Mais alguém? Então vamos assim. Obrigado, pessoal. Então, a não ser que alguém ainda tenha alguma pergunta, eu vou considerar concluído o nosso encontro. Fechamos, então? Encerramos a gravação.